Nós estamos falando da bem-aventurança ainda, e Jesus, até a partir do capítulo, versículo 3 de Mateus em diante, capítulo 5, versículo 3 do livro de Mateus, ele começa a falar sobre a identidade e sobre a vida e o caráter do cristão, daquele que faz parte do reino de Deus. Então a gente ouviu Jesus falando bem-aventurados os humildes, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os pacificadores, está falando da pessoa. Semana passada nós vimos que Jesus falou: sois as luz do mundo e sal da terra. Jesus para de falar da pessoa e começa a falar da posição e da influência dessa pessoa no mundo. Isso começa o nosso ministério, porque quando você é pacificador, é manso, é humilde, você tem fome e sede de justiça, a palavra fala que essa postura sua, ela te faz um influenciador no mundo. A Bíblia fala que o povo de Deus será tido por cabeça e não cauda. O que significa ser cabeça? Significa estar à frente, ir adiante. Nós somos um povo que devemos mais gerar influência do que ser influenciado. Jesus teve seguidores. Paulo diz que devemos ter filhos na fé. Pessoas devem te seguir, pessoas devem imitar você, pessoas precisam olhar para você e dizer: eu quero estar onde você está, porque nós somos a carta de Deus ao mundo, nós somos a atração de Deus. A Bíblia fala que Deus nos atrai com laços humanos, pessoas abençoadas por pessoas. Então não podemos ser como você tem falado, um espião na terra. É um cristão que apenas frequenta culto e ninguém sente nenhuma diferença na vida dele. Quando você tem o caráter do reino, quando você tem a vida do reino, você começa a brilhar no mundo, começa a ser sal deste mundo, você começa a ser influenciador. É muito importante entender isso. Nós vimos na semana passada que a palavra salário vem de sal. Na época que não tinha dinheiro, na época que não havia valores como moeda de espécie, era trocada com sal. O sal, desde a época desde os rituais fúnebres, como no Egito, que para embalsamar a pessoa, ficava 40 dias a pessoa morta, coberta de sal, para que o sal arrancasse toda a umidade do corpo, porque é justamente a umidade que faz a carne apodrecer. O mesmo princípio com a carne de sol, que nós chamamos de a carne seca, ou a carne salgada. É uma carne que é colocada no sal por um determinado tempo, ao ponto de ficar completamente desidratada, e essa desidratação faz com que você atravesse o deserto com carne. No Nordeste, no Norte do Brasil, usa-se muito isso, virou um prato de tempero, uma culinária, mas ali foi a necessidade de ter que manter a carne saudável, boa para consumo, sem ter uma geladeira. Então a palavra salário vem de sal. Isso mostra de que nós, como sal da terra, temos valor. O mundo tem que olhar para você e tem que te valorizar, não pelo que você é, mas pelo aquilo que Deus faz e fez na sua vida. As empresas hoje não querem mais contratar cristãos, sabia? As empresas têm recurso agora, porque tem muita gente que fala: eu sou crente, mas tem um caráter completamente corrompido, e isso criou um estigma. No tempo do pastor João, a gente ouvia que ser cristão você já entrava na empresa, que é uma pessoa honesta, uma pessoa capaz, sincera, verdadeira. Isso mudou, porque agora é modismo ser crente. As igrejas estão ali cheias de pessoas que ainda não conheceram Jesus. Muitos pastores, inclusive, estão à frente de público sem conhecer Jesus. Mas nós somos chamados para ser sal e luz desse mundo. E quando você é sal, porque Cristo está em ti, até o ateu valoriza a tua amizade, até o espírita gosta de você. Não porque você concorda com ele, mas porque você tem algo que ele procura, não sabe o que. Em ti há algo, em ti há uma verdade. Então Jesus ele começa a sair do âmbito das bem-aventuranças da pessoa para falar do que nós somos ao mundo. E aqui no versículo 17 em diante, fala justamente sobre isso. E é um ponto muito sensível isso e muito confuso hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Jesus fala o seguinte: não cuideis que vim destruir isso. Mas ele disse: Mateus 5, verso 17 em diante. 17 a 20. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade eu digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido.
Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus, ele fala assim, eu vim revogar a lei, ou seja, não vim trazer algo novo. Jesus não veio trazer. Existe uma grande confusão hoje das pessoas sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tem igrejas que tem lá o candelabro, alguns usam até aquele manto que era o judeu, o kippah, o tarit, né? Tarit, né? Aí o kippah, trazem essas coisas. Eu acho que como um simbolismo do que foi é interessante, mas isso não traz nada para nós. Não traz nenhum sentido, nenhum significado. Como pessoas que vão a Jerusalém e querem se batizar no Rio Jordão. Por quê? Se só há um batismo. Ah, mas aqui Jesus se batizou. Tudo bem, mas e por que eu tenho que me batizar aqui? Então nós começamos a trazer de volta a lei. Trazer de volta as coisas do passado, que eu tenho que ser bom para Deus. Porque a lei dizia isso. A lei dizia que se você tem que cumprir tudo. Tem que cumprir toda a lei. E aí, se não cumpre, está errado. E hoje nós temos esse pensamento, que tem que ser perfeito com Deus. Só que Jesus, ele não veio nem desfazer, ele não veio dizer que o Antigo Testamento não serve, que não é essa a verdade. Nem Paulo, nem os apóstolos, nenhum deles desmereceu o Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento, ele nos traz a Cristo. O Antigo Testamento, ele nos aponta a Cristo. Então Jesus não veio revogar a lei, ele não veio revogar, mas é interessante que mesmo não vindo revogar a lei, ele fez algumas coisas que a lei não permitia. Exemplo, ele curou no sábado, era proibido. Se a lei diz para não curar no sábado, por que Jesus curou? Está quebrando a lei, então não pode. Os discípulos comiam sem lavar as mãos, a lei dizia que tinha que lavar as mãos. Questionaram Jesus sobre isso. E Jesus até responde de uma maneira muito interessante, que ele fala assim, o que contamina o homem não é o que entra com a boca com a mão suja e você come. O que contamina o homem é o que sai da boca. São as suas palavras, isso contamina o homem. Então Jesus, ele foi quebrando alguns paradigmas dentro da lei, mas ao mesmo tempo ele fala, não vim revogar a lei, vim cumprir. E como é que funciona isso? Um primeiro princípio que eu quero que você entenda é de que Jesus não veio trazer novidades. Nós sempre temos uma tendência pentecostal, antes era protestante, pentecostal, neopentecostal, agora não sei o que mais. Esses movimentos são novidades que vão surgindo. E eu quero que você entenda uma coisa, a palavra de Deus não tem novidades. Quando você sente falta de novidades, é porque está faltando o mais essencial na sua vida, uma novidade de vida. Porque quando você não tem uma novidade em você cai numa certa rotina, uma rotina espiritual, vem para a igreja, vai sair da igreja e canta, aquela coisa, uma rotina espiritual, você sente falta de algo novo, é porque você perdeu a essência de que a novidade que a Bíblia nos traz é a novidade de vida, é a vida de Cristo na tua vida todos os dias, trazendo algo novo. Quando isso acontece, o culto é o mesmo, é domingo às 7, são louvores, as louvores às vezes você já cantou bastante, vai ter o momento da oferta, o testemunho, a palavra, e vamos terminar no horário. É normal, não tem que ter novidade. Mas quando você tem uma novidade de vida, esse momento é um momento sublime, é um momento magnífico, porque você está ali se entregando ao Senhor de corpo e alma. Então veja só, é o mesmo Espírito, a mesma fé, a mesma palavra, o mesmo batismo, não tem nada novo. A novidade é eu sendo transformado de glória em glória. Aleluia. É eu sendo como a aurora, que brilha mais e mais até se tornar um dia perfeito. E quando isso falta, pode ter certeza, a igreja toda pede por novidade. Tem que trazer gente nova, pastor. Tem que mudar a igreja, tem que fazer um monte de coisa. Eu não acho errado mudar. Eu não acho errado nada disso. O que eu acho errado é a gente fazer isso para se sentir novo. Porque essa novidade, vão pintar a igreja, vai ser novo. Que legal. A novidade vai passar, e você vai voltar exatamente ao que era. E aí vai procurar de novo algo para te estimular. Nosso estímulo é o Espírito Santo de Deus. Então veja só, Jesus fala, eu vim cumprir. Eu vim cumprir. Então ele fala que aquela lei, a lei dos profetas, passaram ao céu, até não vai cair um tio disso. Não vai cair um tio. E depois ele fala para nós, que se a nossa
justiça, não exceder, não ser mais, não ser melhor do que os fariseus e os escribas, nós não vamos herdar o reino dos céus. O que significa isso? Para você entender quem eram os fariseus. A gente fala que o fariseu era o falso, o fariseu era isso. Tudo bem, eles eram sim, mas eles eram os únicos que estavam mantendo a lei de Moisés ativa no meio do povo de Israel no tempo de Jesus. Naquele tempo, no tempo de Jesus ali, quando Jesus nasceu, muitos judeus não falavam nem mais hebraico, não falavam nem mais a língua mãe da nação, falavam grego, por conta de Roma. Então, os fariseus eram aqueles que mantinham a chama acesa, eram os doutores da lei, que conheciam a lei, que falavam da lei, que ensinavam a lei. Os fariseus, os escribas eram os que escreviam, que reproduziam isso, né? Então, o povo precisava dos fariseus, só que os fariseus eram pessoas corruptas, pessoas que, apesar da sua importância, influência e conhecimento, eles eram pessoas negociáveis. Então, tinha 2 pesos, 2 medidas, um para um serve e para outro não. Então Jesus, quando ele não veio destruir os fariseus, não veio acabar com aquilo, porque eram funções importantes, mas ele veio falar para cada um de nós, que dentro da questão da lei, nós devemos ser mais do que eles. Eles eram doutores da lei e ensinavam a lei, mas nós, no reino dos céus, devemos estar excedendo a justiça. E nós vamos entender o porquê Jesus falou sobre isso, sobre revogar, e o que isso aplica à nossa vida, amém? Agora para lá em Êxodo, Robson, você lembra ainda? Nem lembro mais, pastor. Êxodo 20, 1 ao 7. Deixa eu colocar aqui. Achou? Deixa eu só montar aqui. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terás por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongues os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem ao seu servo, nem a sua serva, nem ao seu boi, nem ao seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém? Quem sabe o que nós vemos agora? O que é isso aí? São os 10 mandamentos. Agora chega, pronto. O que significa os 10 mandamentos? A lei. A lei. Esses 10 mandamentos foram os mandamentos que o Senhor deu a Moisés quando ele desceu do monte. Foi o primeiro mandamento. A partir daí veio o livro de Levítico. O livro de Levítico fala sobre comportamentos sociais no meio do povo, como cada um deve lidar com o seu irmão. São a constituição do reino, a constituição dos céus. Então ali começa, para você ter uma curiosidade, como é que um povo, 1 milhão de pessoas no deserto faziam suas necessidades? Sabia disso? Como é que faz? Não tem banheiro? Está lá em Levítico, Deus ensinando.
Eu vou fazer. Mas o que o Senhor aconselhava? Na lei, que quando houver necessidade, você sai do arraial, faz a sua necessidade em terra. Está lá em Levítico. Deus ensinando o povo. Então, o livro de Levítico, se você for ler, fala sobre as festas, sobre coisas importantes, sobre tudo, enfim. Mas a ideia da lei, que aí nós falamos assim, tem que cumprir a lei. Aí eu pergunto para ti, só nos 10 mandamentos, é possível cumprir os 10 mandamentos? Só os 10. É possível? Você acha que é possível cumprir os 10 mandamentos? Não dirás falso testemunho ao seu irmão. Não cobiçarás. Porque pensa assim, a lei é o seguinte, pensa você que tem que fazer um bolo com 10 ovos. 10 ovos. Você vai quebrando os ovos e colocando na panela. O último ovo está podre. Você perde tudo. A lei é assim, se você errar uma, errou com tudo. Deu para entender? Aí é possível. Então, para que Deus deu a lei? Para que o Senhor deu a lei se não é para ser cumprida? Se não é para ser praticada? E esse é o ponto do como o Antigo Testamento é importante. Porque o primeiro animal que morreu por causa do pecado foi aquele animal que a Bíblia não fala exatamente qual é, que cobriu Adão, que com a pele foi feito roupa para Adão e Eva. Mas é óbvio que ele era o cordeiro. Porque o cordeiro foi o objeto de sacrifício da parte de Deus no todo o Antigo Testamento. Eu não tenho dúvida que ali era um cordeiro. E aí o sacrifício do animal, o sangue derramado naquele animal, fazia parte das leis que você devia oferecer um animal pela expiação do pecado. O sangue daquele animal expiava o pecado que você havia praticado. E o que é muito interessante é que Jesus é chamado nos evangelhos como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que derramou o seu sangue para tirar o pecado. Quando Deus ensinava o povo a matar um animal quando pecava, estava apontando o sacrifício mais importante e o melhor de todos, que era Jesus, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Paulo fala que sem derramamento de sangue não há expiação de pecado. Se não houver derramamento de sangue, não haverá perdão, porque alguém paga pelo pecado. O salário do pecado é o quê? A morte. A morte. Então alguém morrerá. No tempo do Antigo Testamento era um cordeiro. Aí quando Jesus veio, ele morreu em nosso lugar. E o seu sacrifício é uma vez por todas. Não há mais necessidade de você matar nenhum outro animal, porque ele foi o único cordeiro que o Senhor aceitou uma vez por todas. Por isso que quando nós confessamos o nosso pecado diante do Senhor, em 1 João fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É uma coisa importante entendermos. E o que eu quero que a gente entenda hoje? Que o pecado teve uma função e um propósito. Um propósito. Abra comigo lá o Gálatas capítulo 3, verso 24. Lá em Gálatas capítulo 3, verso 24. Para entendermos um pouquinho sobre a lei. Então, para que serve a lei? De maneira que a lei nos serviu de tutor, um educador, para nos levar, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Se aquela lei lá atrás não servia para cumpri-la, porque é impossível, para que serviu? Ela serviu como um tutor, como um educador. A lei serviu para nos levar, nos conduzir até Jesus. Porque Paulo fala que a lei, ela abriu os nossos olhos. Paulo diz assim: eu não teria problema de pecar em cobiçar, se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. E aí quando a lei disse, não cobiçarás, eu morri. Por quê? Porque eu não consigo não cobiçar. E aí eu entendo de que eu estou escravo do meu desejo. Eu estou escravo de mim. A lei foi colocando pontos
cultos para que nós soubéssemos de que nós não somos livres como achamos, para que nós entendêssemos de que nós não somos assim tão perfeitos, tão puritanos, porque veio para a igreja com uma roupa bonita, com uma cara de crente devoto a Deus. Não, a lei, ela revelou em nós quem nós somos de verdade, porque não conseguimos não falar mal do nosso irmão, não cobiçar a casa do irmão, não conseguimos não adorar outros deuses. Nós tomamos o nome do Senhor em vão, e não, esse nome do Senhor em vão não significa falar Deus, 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 mas é torná-lo tão pequeno na nossa vida, que falar dele, que sabe, pensar nele, dizer sobre ele, se tornou uma conversa de mercado, tornou vão o que ele é em nossas vidas. A lei, ela abriu os olhos e disse: você não pode, não consegue. É aquela criança que diz: mãe, eu obedeço tudo. A mãe coloca um bolo na geladeira e diz: você não pode mexer, vou colocar uma placa, não mexa. E ela não consegue não mexer. Ela tem que pôr o dedo, ela tem que fazer ela está percebendo que ela é incapaz de dizer não à sua vontade, de dizer não, ela é escrava da sua vontade, ela se arrepende depois, mas não consegue dizer não. Então a lei, ela nos levou, ela nos serviu como uma educadora, como alguém que mostra a nossa incapacidade de liberdade que a gente acha que tem, e nos conduziu até Jesus, porque ele fala que se o Filho vos libertar, você verdadeiramente é livre. E ele não veio cumprir essa lei impagável, embora nele, ele cumpriu, sabe, Pedro fala de que ele cumpriu e tudo sem pecado, ele foi o único que cumpriu toda a lei, tudo, ele não cometeu um único pecado, Jesus. E aqui fala que ele nos conduziu até Cristo para que fôssemos justificados, apesar de todas as nossas transgressões, há uma justificação, há uma redenção, há um recomeço, há uma nova história. Apesar de todas as transgressões, não guardamos o sábado. Mas pastor, tem que guardar o sábado, a nossa cabeça é assim. Não é uma questão de guardar o dia, embora nem isso conseguiu, nem isso. O dia para o judeu é assim, ele na sexta-feira, 6 horas da tarde, é como se fosse o sábado. Aí você passa a madrugada, amanhece, aí passa todo o dia, e isso se estende até às 6 do dia de sábado. Aí acaba aquele dia sábado. Quando o Senhor diz para descansar, não é para você ficar olhando de uma forma ociosa, mas é um tempo de descanso, um tempo de contemplação, porque a palavra diz que Deus, todas as vezes que criou em 7 dias, Ele disse: e viu Deus que isto era bom. O 7º dia é o dia de você descansar e olhar o trabalho das suas mãos, agradecer a Deus por mais um dia. É um momento diferente, mas o judeu não. O judeu ficou tão comum guardar sábado, que ele falava assim: tá bom, deixa aí encostado. Ele esperava bater 6 horas para começar a trabalhar de novo. Os tempos de jejum, eles ficavam comendo, o dia de jejum não comia nada. Ou seja, aquele momento de devoção não tinha. Era mais guardar. Cara, bateu já 6 horas? Não, ó, 2 minutos, agora vou comer tudo. E aí, perdeu. Nem o comum, que era guardar o sábado para meditação e agradecimento a Deus, se tornou banal. Nós somos de todos transgressores, de todos corruptos. Mas o tutor teve um papel educacional. De nos levar e nos conduzir a Cristo. Romanos 3, no capítulo 3, versículo 20. Romanos 3, 20. O apóstolo Paulo falando também algo muito interessante. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Quem é que mostrou o pecado para nós? A lei. Quem é que mostrou o pecado para nós? A lei. Quer ver a gente, na nossa prática, aqui como igreja, como família, no nosso tempo, isso é uma verdade? Quando você está brigado com o teu irmão, e alguém fala assim: meu irmão tem que perdoar, está na lei.
Aí tu, não, quem tem que perdoar ele? Aí conclusão, você se esquiva da lei. Porque a lei mostra para você que você não consegue perdoar. A lei está falando para você que você não consegue. E a lei revela isso. Aí aqui fala que ninguém vai ser justificado pela obra da lei. Ninguém vai conseguir ser justificado, ser perdoado, ser aceito por Deus, pelaquilo que pratica da lei. Por quê? Porque com a lei veio o conhecimento do pecado. E a lei te proporcionou pecado. Porque você não pode ser cobrado por algo que não sabia. E é esse o grande perigo de ser um cristão. Porque quando você chega no céu e fala, Senhor, ninguém me disse isso, é uma coisa. Mas quando você ouve, ó, o pastor Léo naquela terça-feira falou, mas eu não quis praticar, o Senhor, agora é diferente. Você sabia, mas não praticou. O que é muito é dado, muito é cobrado. E não é para você deixar de receber, mas para você amadurecer e ser responsável pelo aquilo que recebe. Não, Senhor, eu vou abraçar isso, eu quero mudar. Eu posso errar, tropeçar, falhar, mas o Senhor me levanta, Pai, me levanta. 70 vezes 7 for necessário. Mas eu quero aprender a andar com as minhas pernas. Joelho ralado, machucado, cheio de cicatriz. Mas quando as minhas pernas ficarem firmes e eu me tornar um adulto, eu não vou cair mais. Eu não vou ficar no chão prostrado e desistir de andar, porque é difícil demais. Não, eu quero crescer, eu quero crescer. Então, a lei trouxe o conhecimento do quê? Do pecado. Quando Deus deu os 10 mandamentos, ele estava falando assim, agora o povo vai ver o que é pecado. Eles não vão conseguir cumprir nada. E assim, quantos cordeiros não morreram por conta das transgressões da lei? Quanto sangue foi derramado por conta do pecado que o povo cometeu? E tudo isso para nos conduzir a Cristo. A Cristo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 56. 1 Coríntios 15, 56. Ora, o aguilhão da morte é o quê? Pecado. E a força do pecado é o quê? A lei. Qual é a força do pecado? A lei. A lei. O aguilhão da morte é o pecado. Ou seja, o que te mata, o que te fere é o pecado. O aguilhão é a ponta da morte, é o pecado. Toda alma que pecar, essa vai morrer, é salário. Trabalhou, tem salário. Pecou, tem salário. Mas a força do pecado, que dá força para a morte como aguilhão, quer ver algo bem simples? Você já fez promessa para você mesmo em janeiro? Janeiro está chegando. Vai ser um dia, dia 1º vai ser o dia das promessas. Você vai ver os fogos, vão estar orando, fazendo promessa para Deus. Você está criando uma lei. Você está criando uma lei dizendo, vou fazer isso, 10 leis de conduta de vida, de mudança de vida. Você já conseguiu cumprir tudo que prometeu no começo do ano, ao longo do ano? Pois é, a tua lei te fez pecar. Eu vou emagrecer. Você cria uma lei, não vou comer açúcar, não vou comer depois das 6. Você cria uma lei. Você quebra a lei. Você quebra a lei. Não matarás, não cobiçarás. E você não consegue. Nós, infelizmente, somos escravos da nossa vontade. Nós somos escravos do que queremos. Então, se eu não quero fazer, a gente fala. Pior que crente tem um negócio nocivo, demoníaco, pecaminoso, que ele não está se sentindo bem porque ele está sendo confrontado a fazer o que é certo, mas ele não está se sentindo bem. Aí ele fala assim, eu não estou sentindo de Deus fazer isso. Deus falou comigo para não fazer. Aí ele fala, aí o que a palavra fala, não tome o nome do Senhor em vão. Eu não falei nada. Você que está me usando para fugir de uma responsabilidade que eu estou colocando. Aí se Deus falar comigo, eu faço. Como assim? Deus está falando, a palavra já falou. Se é para amar, é amar. Tá bom, não tem que Deus te fazer sentir para amar. Tem que amar e ame. Vá adiante e ame. Amar não é sentimento, é decisão. Deus amou o mundo da maneira que decidiu e entregou Jesus. Jesus nos amou de tal maneira que entregou a sua vida. Não é sentimento, estou me sentindo. Quem sente de entregar o seu único filho? Aí estou sentindo de morrer por alguém hoje. Ninguém. Jesus falou, eu preciso fazer isso por amor.
O Senhor Deus, nosso Deus e Pai, falou: eu preciso entregar meu filho por amor. Então a gente espiritualiza tanto que começamos a falhar com a lei. E a lei é a força do pecado. Aí o pecado, a morte usando o pecado, porque o salário do pecado é a morte, o pecado consumado gera a morte. Aí vivemos uma vida de morte nas nossas decisões, morte no nosso ministério, morte no nosso casamento, morte na nossa autoestima, morte na nossa identidade, morte na nossa história. A nossa vida passa a ser uma vida, ao invés de ter vida, começamos a viver morte. Por quê? Porque as leis que criamos, as leis que começamos a estabelecer, vou orar, vou fazer, criamos lei na nossa cabeça, a gente começa a quebrar, isso vai destruindo a nossa própria identidade e força. Porque a gente acredita, como os judeus acreditavam, que podemos cumprir a lei. E o que é a graça? Graça é a ausência de lei. E é a lei mais difícil de ser cumprida. Porque Paulo fala aos Gálatas assim: olha, vocês estavam indo bem, quem vos induziu a fugir da graça de Deus? Porque o povo, a igreja de Gálatas era uma igreja que ela não era judia, eram gentios. E eles conheceram a liberdade e a graça de Cristo. Mas, em contato com alguns judeus, começaram a colocar datas e festas na igreja de Gálatas. E a igreja começou a aderir. Não, agora é a festa da lua nova. É a festa, porque é a festa, não pode perder. É a festa, aquela coisa toda. E Paulo falou: quem que nos ensinou a não comer algumas coisas, a fazer festas? Quem ensinou a fazer isso? Vocês estavam indo bem, vivendo a graça. Porque a graça não é ausência de limites, mas é você ter liberdade com os seus limites. Porque antes a lei era um limitador e um revelador do pecado para mim, mas a graça, ela me traz a liberdade de dizer não, a liberdade de fazer o que é correto. A gente vai entender melhor isso agora. Porque veja só, se Jesus falou que não veio revogar a lei, mas veio cumprir, significa cumprir de que forma? E aí que eu quero que você entenda. Jesus, ele não veio para cumprir as leis pontualmente, mas ele veio para completar a lei. Ele veio para nos fazer cumprir a lei. Porque existe de toda a lei, acho que são 653 leis judaicas dadas por Deus ao povo de Israel. 653 leis. Se você falhasse com uma, você estava condenado, porque o salário do pecado é a morte. E o aguilhão da morte, a força do pecado é a lei. Se falhar com uma, por aquela você vai morrer. Você não vai ser absolvido por conta das 652 leis que você cumpriu. Você vai ser punido por a única que você falhou. Assim é a lei. Então, quando Jesus veio, as pessoas achavam que Jesus, por ter feito milagres, por ter feito tantos feitos, ele achava que Jesus ia trazer algo novo, algo que Moisés, não havia dado. E Jesus falou: não vim trazer nada novo. Nada novo, entendam isso. Ouvi, eu não vim fazer isso. Eu vim de fato cumprir o que Moisés mandou. Eu vim de fato cumprir o que as leis mandam. Eu vim complementar. Não vai passar o céu e a terra, não vai cair um tio, não vai cair um jota da lei. A lei vai ser cumprida. A lei integralmente será cumprida. E ele falou: e vocês têm que cumprir a lei mais do que os fariseus. A justiça de vocês tem que ser mais excelente. Por quê? Porque vocês são do reino. E aí nós começamos a entender de que é impossível nós cumprirmos a lei sem Cristo, porque a lei é incompleta sem Cristo. A lei é impossível de ser feita sem Cristo, porque Cristo é a vida, é a liberdade, Cristo é o caminho, é a justificação, Cristo é o que nos faz cumprir com tudo. Dele é o querer, dele é o efetuar, ele é o autor da fé, ele é o consumador da fé, ele é a videira verdadeira. Ele disse: em mim nada podeis fazer, sabe? Onde eu estiver vocês estarão. Ou seja, ele é tudo. Ele é tudo. A questão da lei é isso, porque Nicodemos perguntou para Jesus: qual é o maior mandamento? Vamos resumir as 653 leis. A primeira e a maior de todas: amarás a Deus sobre todas as coisas. E a segunda, tão importante quanto: amar o próximo como a ti mesmo. Veja que interessante. Abra comigo lá em Lucas, no capítulo 16, verso 17. Lucas, no capítulo
16, verso 17. Está entendendo, amado? Não, acho que eu errei, hein? Deixa eu ver aqui. Mais fácil passar o céu e a terra Pega, da lei. pega o 16, né? Um pouquinho antes, Robson, verso 16. A lei e os profetas duraram até? João. A lei e os profetas duraram até? João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Aí, presta atenção. As leis e os profetas, cumprir a lei, a palavra dos profetas, duraram até João Batista nascer. Jesus, falando de João Batista, falou que ele foi o maior de todos os profetas. O mais curioso disso, sabe qual é? É que João não fez nenhum milagre. Isaías foi um homem de palavra, de autoridade. Sabe, Daniel, sabe, tantos outros, sabe, tiveram milagres. Ele não fez nenhum milagre. João não fez nenhuma profecia. Mas foi o maior dos profetas, Jesus fala. E a lei e os profetas foram até ele. Acabou. Acabou. É muito importante você entender isso. Quando alguém fala assim, não, mas no Antigo Testamento tem que cumprir, você vai, esse cumprimento foi até João. Está na Bíblia aqui, ó. Lucas 16. Até João essa lei. Por quê? Porque depois de João, o que foi anunciado? Desde então foi anunciado o reino de Deus. Desde então, o reino de Deus é estabelecido, na qual Jesus é o rei. E aí entra de novo a bem-aventurança que fala do nosso caráter, que foi ali que nós vimos, depois sal, luz, e aí começa a apontar. E veja só, e todo homem emprega força para entrar onde? No reino. O reino de Deus é conquistado à força. De que maneira se é por graça? De que maneira se é por graça? Porque veja só, Cristo nos chamou para a liberdade. Eu não sou escravo da lei e eu não sou escravo do pecado. Se eu quiser sair dessa igreja agora e cometer um crime, não vai ter nenhum anjo com uma espada desembainhada me impedindo. Se você quiser sair daqui agora e cometer um pecado consciente, não pense que haverá impedimento. Você vai fazer. Porque você é livre e para a liberdade Cristo te chamou. Mas você viver com liberdade é pior do que você estar abaixo da lei. Presta bem atenção nisso. O que é curioso também é que Paulo fala aqui que nós somos, como é que é a expressão que ele fala? A lei da liberdade. Paulo usa a expressão da Bíblia, né, da graça de Cristo, como a lei da liberdade. E parece que não casa essas duas palavras na mesma frase. Lei da liberdade. Porque a lei, ela limita a liberdade. Mas a lei de Cristo, ela traz liberdade. Olha que loucura. Então, o que significa empregar força? É você usar a tua liberdade para fazer o que é certo. Usar a tua liberdade para entrar pela porta estreita. Usar a tua liberdade para dizer não ao pecado. Para se inclinar para o Espírito e não para a carne. Usar a tua liberdade para criar uma disciplina espiritual na sua vida. Usar a tua liberdade para trazer na tua memória o que te traz esperança, pensar e meditar nas coisas do alto. Usar a tua liberdade para selecionar amigos e conversas. Usar a tua liberdade para você não andar em caminhos dos insensatos, caminhos dos pecadores, mas buscar os santos da terra, aqueles que te chamam e te dizem, vamos à casa do Senhor. E aí você percebe que é mais fácil você andar numa lei, onde que bater no horário você fica quieto, do que você poder fazer esse horário qualquer horário. É melhor às vezes alguém tocar uma campainha e você levantar, do que você acordar voluntariamente todos os dias em determinado horário. Porque quando nós temos tanta liberdade, nós nos perdemos em nós mesmos e passamos a ser escravos de novo. Mas quem quer ser parte do reino, ele se esforça para fazer jus a essa liberdade que ele teve. Eu não vou ser escravo de mim mesmo. Por isso que Paulo fala que o exercício físico muito é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa.
A piedade, ela é a voluntariedade que você tem para praticar o que é correto. E aí você usa dessa, você fala assim, eu vou me exercitar no meu corpo, mas eu quero me exercitar muito mais no meu espírito. Ele fala até mesmo que o soldado, quando ele está em missão, não se envolve com as coisas deste mundo. Ele começa a mostrar que quem tem missão não se perde. Quando um soldado sai de uma missão, não fica nenhum oficial atrás dele dizendo, já fez. Missão dada, missão cumprida. A grande verdade é que aquela corrida das Olimpíadas, né, acho que não sei quantos quilômetros são a maratona maior. São 42 quilômetros, né? Que o pessoal chega tudo cansado. Sabe como é que surgiu aquilo na Grécia? Foi um soldado. Que a guerra lá estava acontecendo, precisava dar notícia para o rei. Ele correu esses 42 quilômetros. Correu, deu a notícia para o rei e morreu de exaustão. Aí nasceu a tradição de um homem que tinha uma missão. Não ficou ninguém batendo nas costas dele dizendo, não, ele foi, porque ele tinha essa liberdade, essa missão, ninguém ficou cobrando. Então, quando fala que o reino de Deus, ele emprega força para entrar nele, porque fácil você volta a ser escravo. O mundo está preparadinho para te escravizar de novo. Com as redes sociais, com a ingratidão, com a comparação, uma série de coisas que pode te trazer uma escravidão de novo. E começam a criar leis, porque pessoa próspera tem que ser assim, criam-se lei. O que é alguém que vence na vida? Quem vence na vida não é quem educou filhos corretos, não é alguém que teve filhos e fez esses filhos serem honestos no mundo. Não, esses não venceram na vida. Quem vence na vida é quem é pobre e fica rico. É sempre assim. Vai olhar os meus filhos, vai olhar os seus filhos, se eles estão honestos, aonde eles estão trabalhando com honestidade, você venceu na vida. Porque é menos um bandido, é menos um mau caráter no mundo. Mas o mundo vai criando padrões e leis, e rapidamente a gente começa a se perder, a gente começa a sucumbir. Então é muito importante entender que a lei foi até João, depois disso veio o reino de Deus, e no reino de Deus foi quando Jesus pregou sobre isso. Eu não vim revogar a lei, vim cumprir, mas ele estava anunciando o reino. E aí o que significa daqui para frente com relação ao reino? Antes de entrar nesse ponto, abre em Jeremias, o capítulo 31, do verso 31 ao 34. Isaías 31, verso 31 também, até o 34. Jeremias 31, verso 31 em diante. Olha aqui, que tremendo. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Olha, presta atenção. Jeremias é o Antigo Testamento. Jeremias é um dos profetas, grande profeta. E ele fala, olha que tem dias que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Presta atenção aqui. Não a aliança que fiz com os seus pais no Egito. Qual é a aliança feita no Egito? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, as leis de Levítico, tudo que nós estamos falando aqui, guardar sábado e tal. Então o Senhor diz, eis que farei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não a aliança do Egito, mas uma nova aliança. Pode virar. Mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém a minha lei, olha só, porém a minha lei aonde? No seu interior, e as escreverei aonde? No seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A lei, nessa nova aliança que o Senhor está falando, não é uma lei feita por pergaminhos e tábuas de pedra. Essa nova aliança que o Senhor está falando, é uma aliança onde Ele vai escrever a sua lei no interior do coração do seu povo. Farei uma aliança com a casa de Israel. Eu farei uma aliança com a casa de Israel. 34. E não ensinará mais cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheci ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor.
chama Jesus. Essa aliança se chama Jesus, porque nós o conhecemos. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti como único Deus e a Jesus a quem tu enviaste. Jesus é essa aliança que crava dentro de nós a sua palavra, que crava dentro de nós, e não tem maior nem menor. O Senhor está em nós o conhecemos, e Ele nos perdoou de nossas maldades, Ele nos fez ter uma vida nova, morremos para o passado e nascemos na vontade dEle, e nunca mais o Senhor se lembra dos teus pecados, nunca mais. O que você fez, acabou. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Você está me entendendo, irmão? Jesus, quando Ele veio para completar a lei é boa, não matarás é bom, não cobiçarás é bom, não profanarás, não dirás mau testemunho, isso é bom, a lei não é ruim, a lei é boa, mas incumprível para nós. Mas Jesus veio, Ele veio para cumprir a lei, Ele veio para completar essa lei, essa lacuna. Ele veio para estabelecer de uma vez por todas o cumprimento dela. João capítulo 14, verso 23. João 14. Jesus falando, Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos nele morada. Jesus veio para, através do seu sangue, do seu sacrifício, fazer morada na nossa vida. E desta forma a aliança que Jeremias falou que Deus faria se cumpre. Eu colocarei a minha lei no seu interior, a minha palavra vai estar escrita no seu coração. E quem é que veio para nós com lei? Foram 10 mandamentos. Foi Jesus que veio para nós. Ele está cravado em nosso coração, Ele está em nosso interior, Ele está em nós. 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. 1 Coríntios capítulo 6, no verso 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o quê? É templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Por isso que a palavra fala: ninguém mais vai ensinar ninguém. Sabe o que eu acho muito interessante? Mas pastor, o senhor está ensinando? Não, eu estou ensinando a palavra. A palavra aqui, conhecimento. Mas o ensinar que Jeremias aponta é o ensinar de conhecer o Senhor. Porque do menor até o maior todos me conhecerão. Por quê? Porque todos terão a mim. Eu falarei com todos. Eu habitarei do menor ao maior. Eu falarei, eu habitarei, eu conferei. Tanto que a minha luta como pastor é ensinar a igreja a não depender de resposta pastoral para tomar decisões na vida. Pastor, eu faço ou não faço? Vá orar primeiro. Eu serei apenas uma confirmação de Deus para a tua vida. O meu conselho é só para saber se é ou não. Porque quando fui casar com a minha esposa, eu decidi com ela primeiro. É com você que eu quero casar, amém, amém, amém. Depois fui conversar com meus pais, eles só confirmaram. Fui conversar com os meus líderes, eles só confirmaram. Porque se eles falaram, tem um quezinho aí, eu ia considerar. Qual quezinho que eu não estou vendo? Porque namoro é para ver defeito, não é para ver qualidade. Mas aí foram as confirmações, tudo sendo confirmado. E até na base da Jogum, o Cote falou assim: se você quer, sente de Deus, ela quer, sente de Deus, os pais de vocês abençoam, qual atendimento? O Senhor está nesse negócio. E aí a igreja, ela está assim, ela está querendo ainda profeta, ela quer que alguém fale em nome do Senhor. Quando o Senhor fala, não, eu estou dentro de você, ninguém vai ensinar mais ninguém. Eu ensino. Tanto que quando fala do Espírito Santo lá em João, fala o quê? Que ele vos fará lembrar do que tem ouvido e vos ensinará as coisas que está por vir. Está dentro de você. Está dentro de você. E para entendermos como é que se cumpre a lei, eu quero que você entenda um ponto muito importante. Quando Cristo habita em nós.
Veja aqui, no livro de Gálatas, no capítulo 5, verso 22 e 23. Capítulo 5 de Gálatas, verso 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, e outras questões, alegria, paz, amabilidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas. Aí quando Cristo veio completar a lei, Ele veio fazer a lei ser cumprida por nós. Porque Ele cumpriu a lei da melhor maneira. Ele amou a Deus de tal maneira que Ele cumpriu. Ele até falou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ele amou a Deus acima da sua própria vida. Amou a Deus acima de todas as coisas. E amou o próximo como a si mesmo. Porque quando Jesus estava naquela cruz, ensanguentado, praticamente já no fim da sua existência, Ele orou, dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele amou o próximo como a si mesmo. Ele não teve a sua própria vida por preciosa para que a nossa vida tivesse preço, para que a nossa vida tivesse valor. E aí Cristo estando em nós agora, Ele nos fazendo nascer da vontade dEle, nos dando uma nova natureza, a natureza dEle, trazendo a mim os seus sentimentos, trazendo a mim os seus pensamentos, me permitindo me revestir dEle, me permitindo estar cheio dEle. Ele começa então a provocar uma obra na minha vida sobrenatural, e aquilo que eu tentei com a minha existência cumprir a lei, agora eu consigo. Agora eu consigo porque eu amo ao Senhor acima de mim mesmo. Paulo fala: eu não tenho a minha vida por preciosa. Você pode morrer é lucro, viver é Cristo. E ele até mesmo na complemento ele fala: mas eu prefiro estar vivo para poder anunciar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar. Eu amo o próximo, eu amo. Davi fala: no túmulo ninguém te glorifica, ao Senhor. Então Paulo, ele, pegando o exemplo dele, ele amou a Deus acima de tudo. Ele amou a Deus acima da sua própria vida. Foi apedrejado 2 vezes, naufrágio 3 vezes. Ele sofreu coisas absurdas. Acho que a pior dor de Paulo, eu posso dizer, eu me coloco no lugar dele, porque isso machuca mais às vezes do que uma chicotada. Um açoite, como ele falava, né? 40 açoites menos um. E aí, quando ele foi julgado em Jerusalém, e ele fala lá no livro de Gálatas, se não me engano, que ele fala que assim: olha, eu no meu julgamento não vi ninguém para me ajudar, para me assistir ali. Eu olhei quando eu entrei na tribuna, não tinha ninguém sentado, nenhum dos irmãos, nenhum dos discípulos, nenhuma da igreja. Isso machuca quando você abre igreja em Roma, quando você abre igreja em Filipe, quando você abre igreja em Gálatas, quando você abre igreja em Corinto, quando você abre igreja, sabe, em Tessalônica, quando você abre igreja em todo lugar que passa. Quando tem Timóteo, quando tem Tito, como Pupilo, Filemon, tantos que Paulo ajudou e ajudava. Não tinha um. Podia ser as igrejas se reunir, estar na porta do fórum lá, gritando: Paulo, 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 Paulo. Não tinha ninguém. Mas Paulo fala: mas o Senhor não me deixou só. Então Paulo viveu tudo isso, mas ele fez por conta de algo maior do que ele, que era o Senhor. Ele amou a Deus acima de todas as coisas, como os próprios apóstolos. Todos foram martirizados. A igreja que vieram depois, todas foram martirizadas. Nero fez os cristãos serem queimados em estacas, sabe, para iluminar o seu jardim, por dar perseguição contra os cristãos. Ele abriu ao fogo em Roma e falou que eram os cristãos. Foram decapitados, foram mortos por feras. E lá em Hebreus fala claramente que eles não tiveram a sua vida por preciosa e amaram o Senhor até a morte. Foram fiéis até a morte, porque eles amaram o Senhor acima de todas as coisas. E a sua vida foi de pregação do Evangelho por amor ao próximo. Quando Cristo entra em nós, a lei é cumprida. Quando Cristo habita em nós, nós cumprimos a lei. Amar a Deus e amar o irmão. E aí entra o fruto dessa vida do Senhor em nós, que é o fruto do Espírito. E eu quero aqui falar rapidamente sobre essa questão, porque quando fala que o fruto do Espírito, porque presta
conquistado a força? Antes, um pouquinho antes, em Gálatas, fala sobre as obras da carne. Obra da carne é obra. Uma criança que apronta, você fala, ó, vê que obra. Obra é uma coisa normal. É uma coisa normal, obra. Agora, fruto é uma coisa cultivada. Você planta, você rega, você cuida, você protege, espera o tempo, até que o fruto vem. Tem uns que são rápidos, o fruto aparece, outros levam mais tempo. Uma tâmara leva 70 anos, mas o fruto vem. Então, quando fala de fruto do Espírito, fala de algo cultivado. Esforço, algo que você acorda cedo para fazer, cuidar e olhar e esperar. Então, quando eu busco o Senhor, eu amo o Senhor, eu clamo ao Senhor, eu oro ao Senhor, eu medito na palavra, eu tenho uma disciplina espiritual, eu deixo a minha carne falar alto, meus desejos falar alto. Eu não quero orar agora, vou orar só porque eu não quero orar. Não quero ler a Bíblia agora, eu vou ler só para não dar razão à minha vontade de não ler. Eu vou quebrar a minha vontade, eu vou glorificar o Senhor no meu corpo, que é o templo do Espírito Santo. E aí você começa a criar uma disciplina, meditar na palavra de dia e de noite, orar, ajudar o seu irmão. Você começa, e veremos nas bem-aventuranças ainda, até o capítulo 7, nós vamos ver em Mateus, que o Senhor nos ensina que devemos orar por aqueles que nos fazem mal. É a força. E o fruto do Espírito começa a vir, a presença do Senhor começa a fluir, como uma árvore que é só verde e tem... Sabe, os seus galhos começam a nascer flores e alguns frutos aparecem, e isso é visível, isso é algo que as pessoas veem em nós. E o primeiro fruto e o maior dele é o amor, porque é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Nós vemos que a cruz tem esse papel, amar a Deus com a haste que é vertical e amar o próximo com a haste que é horizontal. Isso está representado na ceia, quando você come o pão, que o pão é a comunhão com o irmão, e toma o cálice, que é o cálice da nova aliança, que é a nova aliança com Deus. É sempre amar a Deus acima de tudo e o próximo. Amar a Deus e o próximo. Se eu amo a Deus e digo que amo, mas odeio o próximo, eu sou mentiroso. Por quê? Porque eu amo a Deus que não vejo e não consigo amar o próximo que eu vejo. O Senhor fala, não, o amor que eu tenho por Ele reflete no amor que eu tenho às pessoas. É simples, é transbordo. E aí aqui fala em Gálatas que o amor, esse amor é um amor ágape, não é um amor interesseiro, seletivo, eu amo esse, não amo aquele, é um amor ágape, é um amor. Eu quero até pegar aqui umas definições, eu quero ter esse cuidado de ler para você. Amor, amar, de ter afeição, valorizar, sentindo raiz, amor que preza e valoriza o outro, escolha deliberada, não apenas emoção. É o que Cristo fez por nós. Amor ágape é dar sem esperar retorno. Isso é uma obra de Deus. Amar o próximo como a ti mesmo é bom quando o próximo é teu amigo, mas quando o próximo, mais próximo, não é teu amigo, aí a coisa fica difícil. Mas esse amor não escolhe, ele ama. Isso é uma obra do Espírito em nós. Aí tem alegria, veja só que interessante a alegria. É alegrar-se, regozijar-se, sentindo raiz, sensação de bem-estar e celebração interior. É uma alegria profunda pela salvação e pela presença de Deus. Não é circunstancial, não é ausência de problema, é uma alegria que é do Senhor. E eu acho maravilhoso isso, porque a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. A minha alegria não é porque tudo vai bem, não é porque tudo vai bem, mas porque é uma obra do Espírito em minha vida. E por que é fácil amar o próximo? Porque o amor e a alegria que eu possuo não me traz barreiras e nem cria muros. Pelo contrário, o amor e a alegria que eu tenho cria pontes. As pessoas podem se aproximar de mim. E a minha alegria vai contagiar a sua vida. E o amor de Deus na minha vida vai curar a vida deles. Aí vem a paz. A paz que é o estado de união, harmonia, integridade. É paz com Deus, paz interior e paz com os outros. Paz interior, isso que é importante. Paulo ele fala que assim, olha, sobre as suas lutas, sobre os seus sofrimentos, ele fala que assim, nós somos afligidos, mas não angustiados, porque a aflição são problemas de fora, a angústia são problemas de dentro. E Paulo fala, eu não tenho problema dentro, eu tenho paz. Eu tenho problema fora, sou perseguido, não
teve uma cidade que Paulo entrou que não tivesse problema, mas ele cumpriu porque dentro dele havia paz. Longanimidade significa demorar em se irar, ter fôlego longo, é ânimo, é impulso. Longanimidade significa ter um fôlego. Você está sofrendo a maior pressão do mundo, mas é a obra do Espírito Santo na sua vida, você se manter firme, tardio em irar, em tomar decisões, você está ali longânimo, e a Bíblia fala que o Senhor também é longânimo. Merecíamos estar mortos, castigados, mas Ele nos leva com um fôlego largo, com um fôlego comprido, sabe, por amor e graça e misericórdia pelas nossas vidas. Benignidade, que é um fruto também do Espírito, não é uma obra sua, não é um mérito seu, eu tenho uma qualidade, eu sou benigno, não é uma obra do Senhor na nossa vida para cumprir a lei. Significa disposição de ser útil, gentil, agradável, atitude de graça e suavidade no trato. Benigno é uma pessoa cordial, uma pessoa prestativa, uma pessoa que se presta a servir o outro. É bom, benigno. Isso não é obra de homem, nem a lei conseguiu fazer isso, porque na lei falava que no 7º ano você teria que perdoar toda aquela pessoa que tem dívida contigo. Pô, emprestei 10 mil para ele, não devolveu até agora. No 7º ano, você tinha que perdoar o irmão e não cobrar mais dele. Isso é benignidade. A lei mandava isso, mas o pessoal não queria, não. Tanto que tinha a cidade de refúgio. A cidade de refúgio que Davi foi é a cidade onde essas pessoas se refugiavam, que ninguém podia cobrar elas lá dentro, sabia? Isso foi lei. O Senhor falou: cria a cidade de refúgio. Porque imagina fugir do cobrador 7 anos. Aí eu não vou fugir, não, vou lá para a cidade do refúgio, ninguém pode cobrar lá. Depois de 7 anos eu volto. Outra lei também, a lei que quando você estava colhendo lá o teu plantio, a espiga, o que cair no chão, você não pode pegar, para que os pobres pudessem comer. Caiu no chão, deixa. Pega, vai pronto. Caiu no chão, deixa, para que os pobres comam. Era lei. O Senhor sempre pensando em todo mundo. Isso é benignidade. Você não, deixa aqui, ó, deixa um pouquinho para eles. Não. A lei exigia isso, mas agora é fruto do Espírito. Ninguém me manda fazer, eu faço. Ninguém me cobra, eu vou. Mas ninguém está fazendo, eu faço. Eu faço, benigno. E aí tem bondade. O que é bondade? Bom, correto, íntegro. Qualidade de ser bom em essência e ações. Praticar o bem de forma ativa e justa. Olha que interessante. Depois tem a fidelidade, obra do Espírito em nós. Convencer, confiar, confiança, certeza, lealdade, fé salvadora em Cristo e confiabilidade no caráter. Quando fala de fidelidade, é que o Senhor é conosco. O Senhor ele é fiel, nós devemos ser fiéis. Mansidão, fruto do Espírito. Lá nas bem-aventuranças fala, bem-aventurados os mansos. Por quê? Porque herdarão a terra. Significa o quê? Ser manso, domesticado, como um cavalo domado. Todo o teu impulso vai ser controlado pelo Espírito Santo. Cavalo domado, você não vai perder tua força, nem tua vitalidade. Você não vai ser um qualquer não. Você é um cavalo, você tem força, você tem capacidade. O Senhor vai pegar essa tua capacidade que vai te canalizar. Eu vejo, sabe como é que eu vejo? Eu vejo a gente igual um Pantanal. É muita água, mas tudo espalhado, parado assim, criando mosquito. Aí o Senhor fala, não, é muito potencial. É aquele cavalo que fica correndo, se cansando o dia inteiro e não produz nada. Aí o Senhor faz o quê? Ele pega o Pantanal, ele começa a criar margem. Ele começa a fechar a margem assim. E um poeta uma vez disse, o que será? Qual é a verdade? O rio ele é muito bravo e incontrolável ou são as margens que oprimem ele? Qual será a verdade? Ele que tem um caráter indomável ou serão as margens que estão oprimindo? Eu quero te dizer que ser manso é ter as margens empurrando toda a tua água para você rolar pedras, derrubar árvores até chegar no mar. Deixa de ser uma água parada para ser uma água em movimento. E a palavra fala que no teu interior fluirão rios de água viva. Rios é água em movimento. Água parada, até o anjo lá com aquele homem coxo, ele só era curado quando o anjo mexia as águas. Então o ser manso é isso.
é ser domesticado, é pegar a força e trazer o foco, potencializar, força controlada, disposição tratável, humildade diante de Deus e do próximo. E por último, domínio próprio. Oh Senhor, por isso que é o último, né? Talvez é mais difícil de alcançar. Domínio próprio, poder, força, poder interior, autocontrole, governo de si mesmo, disciplina espiritual sobre desejos e paixões. Se você for ver isso daqui, era o que a lei pedia para cada judeu: pessoas tratáveis, amáveis, cordiais. Quando tinha um estrangeiro entrando na terra, eles diziam, o Senhor falava assim: abrace o estrangeiro e trate bem, porque vocês foram estrangeiros no Egito. O Senhor sempre procurando olhar o próximo. Sempre, o Senhor corrigiu o judeu por conta de outras pessoas, de outros povos. Jonas foi corrigido por quê? Porque o Senhor foi duro com Jonas, se a cidade de Nínive não eram judeus, eram gentios, não tinha aliança com Deus de Israel. Mas o Senhor, Ele sempre nos ensinou. Mas Cristo veio cumprir uma lei incumprível. Ele veio mostrar nele e agora habitando em nós e em nós que a lei é cumprida quando o Senhor está em nossas vidas. Então Jesus, Ele não veio revogar a lei, Ele veio nos ensinar a viver a lei como deve ser. Tanto que quando fala que deve guardar o sábado, você deve guardar o sábado é Jesus, o nosso descanso. O sábado era para descansar, Jesus é o nosso descanso. Ele é a nossa herança, Ele é tudo. Que essa noite você saia daqui entendendo que a lei, ela só revelou o nosso fracasso, mas Jesus veio para revelar a sua graça em nós. Não se sinta culpado, a lei culpa, a graça ela justifica. A lei, ela nos leva para baixo, ela nos afasta de Deus. A graça nos aproxima do Senhor. Venha como tu estás, cansado. Ai, pastor, eu erro tanto todo dia. Eu sei, todos nós, todo santo dia erramos de forma incontáveis. Mas o Senhor é longânimo. Aqui é o fruto do Espírito, é fruto dele. Ele é paciente, ele é misericordioso. A alma que se aproximar dele não rejeita. Venha, se aproxime. Não rejeite, não fique em casa. Não troque. Alguns momentos que alguém vai falar da Bíblia, esse livro onde a palavra é vida, porque Jesus falou: a minha palavra é espírito e vida. Esse momento, pense se você estivesse em casa hoje, o que você receberia, o que você aprenderia? Não, e coisas como hoje podem mudar o curso da nossa vida para sempre, sabe? E é isso que a gente precisa começar a escolher. Pastor, agora é só terça-feira que vem. Não, é daqui a 1 hora na sua casa, quando abrir a sua Bíblia no seu quarto, o Senhor segue falando. Amanhã pela manhã, o Senhor segue ministrando. E quando você vier no domingo aqui, você vai estar tão cheio que capaz que você traga a palavra, capaz que você venha e diga: o Senhor tem falado no meu coração, quero compartilhar. Ao invés de estarmos como mendigos, sabe, esperando alguém nos dar um pão, nós estamos em casa com a água da vida, com o pão que desceu do céu, nos alimentando, cheio de vida, cumprindo a lei, amando o Senhor acima de todas as coisas. E o próximo como a si mesmo, olhando o coxo da porta do templo, o irmão que passa na rua, aquela que está ali do nosso lado. Você não é uma pessoa cega que só olha para buscar o que é teu. Você é como Jesus, olhando, vê a mulher samaritana, vê o outro ali, vê o outro que gritando: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele vai e cura. Nós somos pessoas ativas, guiadas pelo Espírito, levadas, sabe, para fazer a obra dele. Não sabemos para onde vamos, mas o Espírito nos levará. E o cumprimento é esse: é amar o Senhor. Ame o Senhor, ame, reconhecer os seus erros, ame, pedir para o Senhor te ajudar. Não me deixes cair em tentação, Senhor, me livra de todo mal. E o Senhor: eu vou fazer isso sim, porque eu te comprei com preço de sangue. Você é minha propriedade. E você vai orar, vai clamar, vai orar, vai clamar, até que os agrilhões quebrem, até que aquilo que você está vivendo seja quebrado, seja definitivamente, sabe, destruído. E aí sim você vai ver: o Senhor tem me libertado, me transformado. Amém, meu irmão? Amém.
Rapidinho, alguém tem uma pergunta quanto?